Olá, graça e paz ao teu coração. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento super especial que é a nossa conexão de estudos. Para você que está caindo de paraquedas aqui no nosso meio, nós somos membros, uma família da Igreja Harã. Nós somos parte dessa comunidade de fé que tem buscado cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus, na comunhão e em tudo aquilo que envolve a volta e a preparação da volta do nosso Jesus, para que possamos encontrá-lo, né, de mãos cheias, né, como uma família que viveu a eternidade, que vive o reino dos céus, e como parte disso, nós tiramos essas quartas-feiras aqui, quinzenalmente, para nos aprofundarmos nas escrituras, na cultura da vida cristã e no entendimento daquilo que diz respeito dos temas importantes que fazem a diferença na vida, na vivência cristã. Então, sinta-se em casa, vai buscar o seu cafezinho, que você que é do chá, vai buscar o seu chazinho, a sua pipoca, convida a sua família para sentar aí no sofá com você e não ficar de fora daquilo que vai acontecer aqui hoje. Nós estamos vivendo uma série debaixo de um tema igreja local, debaixo do tema igreja local, e hoje o tema específico, né, o tema de hoje, debaixo dessa série da igreja local, é a pregação. Então nós temos falado sobre assuntos que fazem total importância, total sentido para a vida da igreja local, seja você um membro da Harã, seja você um membro de qualquer outra igreja. Com certeza, eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado naquilo que vai ser discutido. Hoje nós vamos começar a falar a respeito de alguns conceitos da liturgia. Às vezes você pode se perguntar: quem foi que inventou que no meio do culto tem que ter a pregação? Quem foi que inventou que a gente começa saudando as pessoas e daí a gente faz uma oração e depois tem um momento de louvor e o pessoal faz os avisos? Da onde que saiu toda essa organização? Por que que a igreja faz o que faz dentro do ambiente de culto? E essas perguntas começarão a ser respondidas hoje. O ambiente de culto, ele não serve para fazer qualquer tipo de coisa. Não é toda atividade bacana que pode ser realizada dentro do ambiente de culto, porque nem toda atividade bacana executa uma função de edificação do corpo, segundo o que as escrituras nos apresentam como parte da liturgia do culto. Então, né, não temos um passo a passo. Paulo não escreveu, pessoal, comecem o culto assim, continuem desse jeito, daí vocês chamam alguém para pregar, vocês oram por quem vai pregar, no final vocês fazem um apelo, e depois, pessoal, vocês podem ter um momento onde vocês saem juntos para jantar, né? Paulo não escreveu esse tipo de coisa, mas Paulo escreveu, assim como outros apóstolos e outras passagens dos evangelhos, escreveram coisas que nos são suficientes para compreender o que cabe ao culto. E por que que existem coisas que podem estar no culto e coisas que não podem estar no culto. Hoje o tema é pregação, e a pregação é muito especificamente na palavra de Deus, destrinchada, e nós temos muita clareza que a pregação com certeza tem necessidade de estar presente na liturgia da igreja. Inclusive, é muito interessante você parar para pensar e refletir que apesar de nós vivemos em um ambiente brasileiro onde nós temos uma série de denominações diferentes, com pensamentos sobre costumes diferentes, né? Ideias de como a igreja se porta muito diferentes, a pregação, quase sempre, assim, 99,9% dos casos, a pregação vai fazer parte da liturgia. Você pode até não concordar com como ela é feita em um ambiente de alguma igreja que a gente não considera ser uma igreja saudável, biblicamente falando, mas a pregação está lá. Porque a pregação ela é muito nítida na palavra de Deus como um conceito importante e também faz parte dos conceitos centrais da reunião e da comunhão da igreja. Por isso o tema de hoje, a pregação. Tô te dando uma introdução para dar tempo de você, por favor, né? Vai disparando esse link aí pro pessoal para que mais gente possa participar desse momento com a gente. Temos vivido coisas muito especiais aqui e inclusive eu quero te dar um anúncio, um aviso bem legal. Que estava passando aí para você no decorrer do nosso cronômetro. O nosso aplicativo, o aplicativo da Igreja Harã, já está disponível na App Store, tal como na Play Store. E através do aplicativo,
você pode assistir todas as conexões que já passaram, tal como eu quero dar um jeito já da gente começar a partir já das próximas conexões a estar transmitindo aqui no ao vivo, transmitindo ao vivo pelo próprio aplicativo, e você vai poder acompanhar não só as nossas conexões de estudo, como também muitas informações e conteúdos e partes, né, conteúdos que fazem parte das atividades da nossa igreja. Nós estamos, para você que visita a gente por aqui, nós estamos localizados na cidade de Laje, Santa Catarina, Serra Catarinense, friozinho, um friozinho que queima, um friozinho que dói, mas que eu gosto. Eu particularmente gosto quando tá aquele friozinho e aquele solzinho brilhando lá em cima, sabe? Tem aquele solzinho maravilhoso e um friozinho aqui embaixo. Cara, eu acho maravilhoso dar aquele climinha gostoso, aquele clima aconchegante para você estar no escritório, para você estar estudando, para você estar trabalhando. Cara, eu acho muito legal. Então, vem visitar a Serra Catarinense. Quando estiver passando por aqui, passa pela Igreja Harel. Vai ser um prazer receber você. E por último, duas coisinhas que eu quero passar para você. Você pode estar nos seguindo no Instagram, vai estar aqui embaixo, @hareigreja, para estar acompanhando aquilo que acontece na nossa igreja. Nós temos o plano aí de colocar mais coisas no nosso Instagram, de fazer ele rodar de forma mais excelente, ter um cronograma mais completo, e você já pode estar nos seguindo para que você esteja nos acompanhando nas redes sociais e também nos ajudando a alcançar mais pessoas através dali, tal como, gente, tem gente que assiste a gente por aqui no YouTube e não se inscreveu no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Você que não sabe, quando você se inscreve no canal da igreja ou em qualquer outro canal do YouTube, você ajuda esse canal a conseguir ter mais ferramentas de organização das lives, dos vídeos. A gente consegue ter um hiperlink mais bonitinho ali, né? Um barra Igreja Harã, coisa que a gente ainda não consegue fazer porque não temos tantos os inscritos suficientes para fazer isso. Então deixa o seu inscrito, não custa nada, você vai clicar num botãozinho, se inscreveu. Roberto, já me inscrevi. Então você vai pegar o celular da avó, do vô, da mãe, do pai, do tio, da tia, do sobrinho, pega o celular de todo mundo, a conta de todo mundo e se inscreve, ajuda a gente a crescer no YouTube para alcançar também mais pessoas com aquilo que nós estamos produzindo. Matheus e Vinícius Olegário, né? Matheus Souza e Vinícius Olegário. Meus dois camaradas, o braço direito e o esquerdo, né? Sempre bem presentes aqui nas nossas conexões de estudo. Hoje o Matheus está com essa cara dele de abatido, de sono. Comecei a falar, fiz a introdução e eu vi que ele estava olhando para baixo assim, reto para um ponto assim, falei, travou. Mas, gente, Matheusão, se apresenta aí para o pessoal. Vinão, depois, fiquem à vontade. Bom, pessoal, uma ótima noite para vocês. De fato, a noite foi longa ontem, mas estamos aqui. Espero que seja um privilégio conversar um pouco sobre pregação e culto. Espero que seja bom para todo mundo. Show de bola. Bineco. Pessoal, desculpa. Pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. E como o Matheus falou, falar sobre pregação é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sei que eu falo isso toda conexão, mas falar de pregação é de fato um dos meus assuntos favoritos, assim. Cara, só gosto de duas coisas, pregar e falar de pregar, né, cara? Tipo... E já vou deixar um spoiler para você aí de hoje. Pessoal, falar da Bíblia é muito mais legal do que só ler, tá bom? Então, ler e falar é muito mais legal. E você até é verdade. Falo desde o início aí, então. Pô, é verdade, é muito bom mesmo. Poético. Pô, inclusive, eu às vezes eu falo com o Vini, a gente conversa, cara. Nós fomos criados debaixo do ambiente de igreja e de uma cultura de igreja. E você falar sobre a Bíblia, você pregar dentro da sua casa aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, aquilo que o Jesus tem compartilhado com você através das Escrituras, é importante porque, por exemplo, como eu estava dizendo, converso com o Vini, a gente fala, cara, eu não lembro qual foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar sobre Jesus, tal como eu não lembro qual foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar que tinha um Josué lutando em Jericó, sabe? Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi sobre Jonas, porque isso sempre fez parte da cultura. Então a pregação, ela precisa furar a bolha
da igreja, a bolha da reunião dominical e precisa alcançar a sua casa. Isso é muito massa. Eu tô com os meus 2 irmãos pequenos aqui na minha casa nessa semana. Meus pais estão em Curitiba. Eles deixaram aqui na nossa casa o Bernardo e o Arthur. E eu todo dia agora de manhã eu pego o Bernardo, que é o menorzinho de 11 anos, e eu tô dando um texto para ele. A gente está estudando 1 João. Eu dou um capítulo para ele. Ontem foi o primeiro dia, né? Ele leu o capítulo 1, e depois que ele leu o capítulo 1 inteiro, eu falei, Bió, você vai ler o capítulo 1 inteiro e depois você vai chamar um mano e você vai ministrar para mim o que você aprendeu no capítulo 1. Daí ele falou, o Vini faz a mesma coisa comigo. Aí ele fez, e cara, que legal. Um menino de 11 anos já tem a capacidade, desde pequeno, de desenvolver uma pregação, que é o quê? Ler, interpretar, né? Ler, ensinar, né? Explanar, explicar e aplicar na vida. Isso é muito legal. Isso não é uma coisa que precisa estar presente só na vida daquele que prega domingo, mas na vida de todo cristão que quer carregar a palavra consigo como uma mensagem. Então, bora lá. Bora discutir qual é o peso, a definição e o propósito. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em casa, em 2 Timóteo 4 e 2. 2 Timóteo 4 e 2. Eu não coloco sempre, às vezes as pessoas me perguntam por que eu não coloco. Aqui no meu sistema, eu não consigo colocar o versículo inteiro. Ele tem um limite de caracteres, então por isso que eu falo, abre aí sua Bíblia, mas também pelo menos você está treinando a Bíblia aí na sua casa. 2 Timóteo 4 e 2, onde Paulo vai dar um conselho para Timóteo, dizendo o seguinte: prega a palavra, insta tempo e fora de tempo. E aqui Paulo vai trazer algumas definições, ele vai nos ensinar um pouquinho sobre qual é o poder, o propósito da palavra de Deus quando pregada, né? Quando ela é pregada, quando a palavra é ministrada. Você vai pregar a tempo e fora de tempo. Então você admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então a palavra, ela doutrina, ela admoesta, ela repreende e ela exorta. Eu quero começar a discussão com vocês, rapazes, observando a importância da pregação como meio de compartilhar a palavra de Deus, de exortar e repreender a congregação, né? Qual que é o papel, o propósito da centralidade da palavra no culto da igreja? É muito legal a gente voltar, um texto que eu amo muito e falo bastante aqui também nas conexões. Perdão. Boa, puxa o microfone aí. Eu gosto muito de citar o texto de Mateus 28, que fala, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falando, né? Não, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Tudo que eu vos tenho ordenado também. Ou seja, é a própria palavra do Senhor, claro que ele também é o que Jesus tinha falado, mas hoje com a revelação escrita também, né, que nós temos a Bíblia, a gente precisa compartilhar com as pessoas justamente o que a gente tem aprendido, entendeu? Então, quando a gente chega diante do púlpito, falar uma asneira, um insight que eu tive ontem tomando banho, não é isso, entendeu? A outra não é isso. Para uma árvore, eu pensei como a árvore é bonita e eu vou falar para vocês como é a árvore bonita. Não é isso. Se fosse assim, a gente estaria falando de uma palestra qualquer, a gente estaria falando de algum ensinamento qualquer. O lugar para isso são outros lugares. Falar das minhas ideias, a gente já tem muita gente falando no YouTube, você pode encontrar no Instagram, por isso que a gente encontra tanta coisa ruim, porque as pessoas falam a partir de pressupostos tão vazios e tão nulos. Só que quando a gente está falando de um relacionamento com o Senhor, a gente está falando então de coisas que ele fala pra gente, coisas que a gente aprende. E Deus instituiu pessoas, né? Como nós aprendemos algumas canções, Deus instituiu pessoas justamente para estar ensinando justamente essa palavra. Porque a gente precisa crescer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa entender melhor. E talvez você, ao longo da sua semana, de fato, você trabalhe, de fato, você estude, e você não tenha tanto tempo. Mas eu gosto muito de uma coisa que o Roberto fala, né? Que você nunca vai ter tempo para Deus. Então, claro, você tem que se esforçar e ter o seu momento em casa, o seu momento de devocional,
Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Deus separou pessoas específicas para pregarem a palavra. Eles vão estudar a palavra durante a semana para poder te ensinar melhor. Ou seja, para te ensinar com uma precisão maior, pensando, aplicando no seu contexto. Tá bom? Então, o porquê que a gente faz isso? Porque a gente tem que lembrar que a Bíblia é a própria revelação do Senhor e Ele nos deu pessoas justamente para estarem estudando essa revelação de forma mais afinco durante a semana, que são os pastores e os mestres, para que a gente possa escutar e então crescer. O Roberto já falou, né, a questão de exortar, a questão de repreender, e se você voltar uns versículos aí do capítulo, aí em 2 Timóteo, você vai estar no capítulo 3, e o versículo 16, ele fala, né, que a palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, na verdade, o nosso crescimento no Senhor e o nosso crescimento em maturidade é a partir da palavra. Por isso que a gente precisa dela na igreja. Eu lembro da nossa querida avó Sandra, né? Uma vez ela orou por mim e ela falou algo assim que o Senhor tinha posto no coração dela para falar para mim. Ela disse: Vini, a maturidade e o crescimento só vem através da palavra. Então se dedique. E toda vez que ela me encontra, ela fala: filho, estuda a palavra, que o teu negócio é na palavra. Ela fala assim, o que o Senhor tem com você é através da Bíblia, então estude. É por isso que é tão importante, então, a ministração da palavra e também a gente valorizar aqueles que estão ministrando. Por isso que eu falei de forma bem abrangente várias coisas. É para crescimento, então, e maturidade. Por isso que a palavra é tão importante para a gente aí no momento do culto. Acho que é muito importante, acrescentando naquilo que o Vini disse, a ideia de que a centralidade de todo culto está na palavra, né? E aí a gente tem que entender o que é a palavra de modo geral. A palavra é o meio pelo qual Deus se comunica. Sim. E acho que isso é muito importante para a gente lembrar desde de cedo, né? O culto não serve para que a gente saia, vamos dizer assim, gostando do culto, aquela coisa, entendeu? O culto, ele é um ato onde nós ouvimos. Perfeito. Isso é muito importante. Deus está se comunicando no culto. E Ele se comunica através de sua palavra. Então, é a partir de sua palavra que todas as outras coisas do culto, inclusive a pregação, acontecem. Então, parte da palavra a centralidade do culto, e a partir do momento que a gente olha para a palavra, a gente precisa buscar a sua centralidade em todas os atos de culto, né? E eu acho legal o que o Matheus falou agora, né, que Deus fala através da palavra, e a palavra exerce esse papel de sincronização, né? A palavra sincroniza o propósito da comunidade de fé, cara. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Vini tá na casa dele estudando o 2 Timóteo. E ele tá ouvindo falar sobre ser um bom pastor, sobre ser um bom obreiro. Ao mesmo passo, o Roberto está na casa dele lendo os Salmos, e de adoração, de presença de Deus, e o Matheus está na casa dele lendo Gênesis, estudando a criação. E quando você chega no domingo, você traz toda esse peso do estudo individual a uma sincronia, onde lá na frente, durante uma média de 40 minutos, um pastor vai sincronizar o propósito no coração da igreja a respeito do tempo e daquilo que a igreja precisa viver naquele período, né? Então, o pregador, ele precisa ter essa sensibilidade, que é muito importante e interessante, de entender que a pregação dele precisa estar presente no tempo da igreja, né? Então, o que a minha igreja está enfrentando hoje nesse tempo? E a partir disso, trazer uma ministração que sincronize os corações. Então, por exemplo, você sabe, você que parte da igreja Harã, que já fazem cerca de, 5 semanas, que nós estamos falando afinco a respeito da presença de Deus. Encontros com a presença de Deus, o que a palavra fala sobre a presença de Deus e como que a palavra apresenta Deus através da manifestação da presença dele e assim por aí vai. Isso tudo faz parte do tempo em que nós estamos vivendo como igreja e nós estamos sincronizando os nossos corações debaixo do tema presença de Deus. E a partir desse tema, nós estamos sendo exortados, né? Exortação, diferente do que a gente sempre usa exortação para falar sobre repreensão. Mas a definição de exortação não é repreender e ponto final. A definição de exortação está muito mais biblicamente voltada para motivação
do que para repreensão, apesar de que ela inclua também esse conceito de repreensão. Mas quando nós pregamos a palavra, nós motivamos com a palavra, nós repreendemos com a palavra, nós corrigimos com a palavra, nós doutrinamos com a palavra. Isso que é o interessante da palavra de Deus. Então, eu não preciso trazer uma série de frases de autoajuda para cima do púlpito, a fim de que você saia motivado, porque a palavra é motivadora, o suficiente para um coração sair cheio de alegria e de presença de Deus. A palavra é suficiente para motivar um coração, tal como a palavra é suficiente para repreender um erro, para repreender um pecado, para repreender uma postura, para corrigir um caráter. A palavra possui essa centralidade. A tarefa do pregador, a tarefa ali que a gente tem como propósito da palavra de Deus, né? Sempre vai ser tem aquele lema, né, da teologia, que é ler, explicar e aplicar. Então, qual que é o propósito quando eu abro a Bíblia para você, lá na frente da igreja, na frente da comunidade? O que o Roberto tem que fazer como pregador na frente da Haran? Ler, explicar e aplicar. Eu não preciso inventar moda nenhuma. Se você quer ser um pregador e você está construindo conhecimento para isso, o que você precisa ter como base é que é suficiente, meu irmão. A Bíblia é suficiente. Lê-la, explicá-la com clareza e aplicá-la na vida prática, cotidiana e temporal das pessoas é suficiente. Você não precisa inventar moda, você não precisa inventar informação. Ler, explicar e aplicar. E nisso eu quero entrar com você num texto que eu vou passar para a rapaziada. Pode falar, lindão. Antes de você ler o texto, né? Eu e o Matheus, nós tivemos um professor chamado Emerson. Gosto muito dele, um professor muito querido. Ele falava assim: em último caso, quando o pastor te chamar para você falar alguma coisa na igreja, só lê o texto, repete o que tá ali, porque o texto já é suficiente, cara. Pô. Não precisa inventar nada. Fica com o texto e só vai. Uma coisa que é interessante você perceber, você que já é um cristão mais de experiência, com o peso que existe quando alguém está ministrando a palavra e ele cita um versículo que afirma aquilo que está sendo explicado. Não sei se você já parou para refletir a respeito disso, mas existe um peso que a gente sente nos nossos sentimentos mesmo, sabe? Nos nossos desejos, quando alguém está pregando sobre algo e cita um versículo que afirma aquela explicação, existe um peso de sabedoria que a palavra de Deus expressa, de repreensão, de exortação. Então, nada melhor do que você não depender das tuas ideias, mas poder afirmar aquilo que você está explicando através da palavra de Deus. É algo maior do que o Roberto. Não é uma ideia do Roberto. Existe lugar para você discutir as suas ideias, e esse lugar pode ser uma pizzaria onde você convida seus amigos para falar sobre ideias que você tem. Geralmente, quando a gente termina a nossa reunião aqui, a gente fica mais uns 40 minutos discutindo ideia, heresia, falando de ideia, cara. E isso é muito legal, né? A gente se reúne de vez em quando para falar só sobre isso. É um lugar de discutir ideias, mas o púlpito não é um lugar de discutir ideias. O púlpito é um lugar de aplicar a palavra de Deus. Para dar continuidade a isso, abre lá em Hebreus 4:12, onde a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, presta atenção. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o peso da palavra. A própria Bíblia falando sobre ela mesma, mas olha o peso da pregação. Ela é capaz de penetrar o coração do homem. É daqui que a gente tira aquele conceito de ser ferido pela pregação, né? De ser ferido pelo evangelho, de ser ferido pelas escrituras. Ela carrega esse peso de ir no mais profundo interior do âmago, né?
o mais profundo âmago do coração do homem, lá dentro, lá dentro, e alcançar onde o Roberto seria incapaz de alcançar, mas através da pregação da palavra de Deus, o Espírito se encontra no lugar mais profundo do coração do homem. E que eu quero perguntar para o Vini e para o Matheus, cara, quando nós estamos frente a uma pregação, né? Porque a gente falou aqui um pouquinho sobre qual que é a função da palavra na postura de quem está professando a palavra, a pregação, né? Mas na postura do ouvinte, qual é a postura que se deve ter frente ao momento da pregação? Primeiro, assim, a primeira questão da postura é muita atenção, sabe? Uhum, Porque nós estamos acostumados, né, a escutar tanta coisa, ouvir tanta informação, na verdade, assim, e às vezes a gente perde a capacidade de prestar atenção durante um uhum, maior tempo, né, na pregação. Então preste atenção, sabe? Diante da palavra sendo ministrada, fique em silêncio, não só em questão de boca, meu irmão, mas em questão aqui dentro, na sua mente. Preste atenção no que está sendo falado, porque não, como a gente está falando aqui o tempo todo, a ministração não é uma palestra qualquer, mas é o próprio Deus ali ministrando ao seu coração. Então preste atenção. Preste atenção por quê também? Porque, como o Roberto falou, Deus usa da ministração para conduzir o seu povo em unidade. E se você não presta atenção, você não está entendendo que o Senhor está conduzindo você como corpo a viver. Então você uhum, precisa prestar atenção. E através da palavra, como nós lemos então em Hebreus, a gente vê que existe essa transformação íntima no mais profundo do nosso ser. Coisas que nós nem enxergamos, na verdade, a palavra alcança. E a gente precisa estar atento a isso, porque através da palavra você começa a compreender coisas que existem aqui uhum, dentro que você não tinha identificado ainda, mas a uhum. palavra te leva a entender. Então fique em silêncio, não somente de boca, mas não fique só olhando para o pregador. Preste atenção. E se necessário for, faça igual eu, que não consigo prestar muita atenção. A minha Bíblia sempre tem uma folhinha e eu sempre ando com uma lapiseira. E eu anoto tudo que eu posso para poder entender aquilo que o Senhor está conduzindo, a minha vida como corpo ali naquele momento. Então, a postura deve ser de muita atenção. Só um adendo rapidinho, Matheusão, só para não perder o laço que o Vini acabou de falar, porque eu acho muito interessante você conhecer qual é o tipo de capacidade que você tem de entender e de prestar atenção em alguma coisa, tá? É muito legal, o Vini acabou de falar dele usar uma lapiseira e ele escrever as coisas porque ele entende escrevendo, ele entende prestando atenção e passando para o papel. Eu sou um cara muito da audição, cara. Inclusive, eu gosto muito de e-books, eu escuto podcast desde os meus 13 anos, eu acho, 13, 14 anos. Eu desenvolvi muito essa parada do ouvir. Então, o que eu ouço, para mim, é mais marcante do que o que eu vejo muitas vezes. Então, eu sei que a minha audição é o meu principal instrumento, ferramenta de aprendizado. Tal como o Vini, é escrever. Você ter essa capacidade de entender como que funciona você, né? Então, eu preciso prestar atenção naquilo que eu tô ouvindo. Às vezes a minha esposa fala, amor, você tá olhando para outra coisa quando eu tô falando com você, e ela tá dando um discurso sobre alguma coisa que a gente precisa resolver. Eu falo, amor, eu sou auditivo. Eu falo para ela, ó, eu ouvi isso, 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 isso. Porque eu consigo compreender as coisas através da audição, eu tenho essa praticidade na audição, e você conhecendo qual é a sua forma de estudar, top, Matheus. Eu acho que um segundo ponto também que a gente pode lembrar, todas as vezes que perguntam para mim qual deveria ser o papel do cristão diante da pregação, o papel do ouvinte, né, diante da pregação, eu sempre lembro dos bereanos, lá de Atos, né, de pessoas que estavam analisando as escrituras enquanto Paulo estava pregando. Isso é muito insano de pensar, né, porque é Paulo pregando, não é qualquer um. Sim, sim, sim. E os caras estavam com a Bíblia lá, com os textos do Antigo Testamento, Para ver se Paulo não era herege. para ver se Paulo não era herege. Para ver se Paulo não era herege. Eu acho que esse é um ótimo exemplo para nós, né? Acho que nossa capacidade de julgar a pregação, a entender aquilo que está sendo dito, ela é muito importante. E eu acho que isso é mais importante, porque a gente leu Hebreus 4:12, né? A gente entendeu que a palavra é como uma espada de dois gumes mais afiada do que qualquer outra coisa. Então a gente pode entender que essa palavra ela vai quebrar qualquer barreira que a gente possa criar, sabe?
desde o ateu mais convicto até a pessoa que mais sabe de grego, por exemplo. Uhum, Porque o ministério da palavra não é nosso em certo sentido. Quem uhum, trabalha com a palavra não é a gente, é o próprio Deus. O uhum, ministério da palavra é um ministério divino e é esse ministério que corta, que fere o nosso coração, né? Então, eu acho que vai muito além do que simplesmente você ah, prestar atenção ali na pregação, aquela coisa toda. Existe um momento pelo qual é Deus que está falando aquilo. E, cara, é muito difícil você ficar parado, inerte, quando Deus fala, entendeu? uhum, Deus usa a sua palavra para os seus fins. E, bom, é obra dele, né? É. uhum, Então, eu acho que aquilo que a gente pode fazer como ouvintes da palavra é sempre lembrar que a palavra não vem do homem, a palavra não vem só porque o pregador ele é bom naquilo que ele uhum, faz, ele uhum, é excelente na didática de explicar o texto, mas acima de tudo porque o texto é divino e Deus usa a sua palavra para seus fins. uhum, Então, não serve simplesmente para cristãos, mas não cristãos também. Não cristãos, eles podem escutar a palavra e serem feridos por ela. E acho que isso é extremamente importante para o ministério da palavra, né? Para entender o tanto que a palavra é poderosa. uhum. Eu acho. Tu quer falar, Vini? Só uma ilustração que eu acho linda é como um rei, né? Que quer anunciar para todos os seus sublocais, né? Suas regiões mais distantes, aquilo que está acontecendo no reino. Ele envia cartas e os arautos chegam e leem aquelas cartas sobre o que o rei está querendo Uhum, dizer, como se fosse o próprio rei lendo, né? Eles até falam, eu, rei, não sei o que, digo ou anuncio tal coisa. Assim uhum, somos nós aqui na terra, tanto como pregadores de púlpito, mas tanto também como anunciantes do evangelho na rua, porque o uhum. evangelismo acontece a gente ministrando justamente a palavra, aquilo que nós aprendemos, o evangelho escrito aqui. Então nós somos como esses arautos aí percorrendo o mundo, lendo a carta do nosso rei. Amém, cara. E uma coisa que é interessante para você associar na sua vida de igreja, quando você vai ouvir uma ministração, uma coisa que é muito simples, mas que separa o 8 do 80, o joio do trigo, é se uma pregação não abre a Bíblia, é uma palestra, ok? Eu já fui em conferência, eu já fui em igreja, onde a pregação não tinha um versículo. Aquilo não era uma pregação, era uma palestra muito bacana, né? Quando o assunto da pregação é só a tua vida, a vida do pregador, não é pregação. Eu não estou te dizendo que eu não posso abrir a Bíblia, eu não posso expor a Bíblia e te dar muitos exemplos sobre a minha vivência. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso com muita clareza. Mas eu preciso, na pregação, eu preciso ler, examinar e aplicar a Bíblia na vida da igreja. Direto ou indiretamente, eu preciso ter a Bíblia, a palavra, sendo exposta de forma constante. Eu não posso só, e volta para aquele ciclo, não posso só ficar passando um monte de ideia da minha parte, da minha cabeça, a respeito do que está acontecendo no mundo, né? E tirando revelação do nada, e falando, o que eu quero te dizer, o cerne do que eu quero te dizer é, eu não posso tirar revelação do nada e ficar ministrando para você. Eu preciso expor a palavra de Deus. E muitas vezes abrir a Bíblia não significa você pegar a Bíblia e fazer isso aqui, né? Mas é você ser capaz de, possuindo as escrituras em seu coração, expô-las ao público que está na sua frente. Que era muito do que o Paulo fazia. Ele não carregava essa Bíblia aqui com ele, né? Mas ele expunha através do seu próprio testemunho. Paulo era esse cara. Deus mandou ele para Roma para pregar o testemunho como ele pregou em Jerusalém. Foi isso que a Bíblia diz, né? Para pregar o testemunho de conversão dele. Mas quando Paulo ele pregava o seu testemunho de conversão, ele expunha o cerne da palavra, das escrituras. Ele abria a Bíblia frente à alma, cara, frente ao espírito daquelas pessoas. E esse é o cerne, entende? Você sempre precisa conduzir numa pregação as pessoas a um lugar onde elas compreendem as escrituras. Seja você citando um versículo, seja você sendo o versículo vivo, entende?
Então a pregação precisa ter essa centralidade. Abra a Bíblia. Por mais que abrir a Bíblia seja abrir o seu próprio coração. Vai lá, Vinão. Eu posso mudar de assunto aqui? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Sim. Agora eu quero falar com vocês a respeito da relação, porque a gente está falando sobre liturgia. Como que a ministração da palavra se relaciona com os outros elementos da liturgia? Porque na liturgia, geralmente, a gente tem um momento de louvor, que é onde a gente fala que a gente associa diretamente à adoração, né? Como que essas coisas funcionam? Eu quero ler só uma citação do David Patterson, onde ele vai dizer que o culto cristão é uma ação realizada por toda a igreja. Então, o culto não é feito só por quem está no púlpito. O culto é uma ação realizada sobre toda a igreja, por toda a igreja, na qual o povo de Deus se reúne para proclamar a palavra e celebrar os sacramentos. Né? Então, qual que é a relação da palavra com as outras funções, os outros ministérios da igreja? O Matheus comentou pra gente, então, né, logo no início, falando que o culto inteiro acontece com a centralidade na palavra. Isso é verdade. Se você chegar pro Moreto e falar, Moreto, como é que você escolhe as músicas, né? Principalmente, pergunta para ele como é que ele escolhe a última música, aquela que acontece depois da pregação. Saiba que saiba que essa última música escolhida é baseada justamente no que foi ministrado. Então, o Roberto sempre compartilha com o pessoal do louvor o que ele vai ministrar naquele dia e o pessoal pensa. Ô Vini, Oi? vira o teu microfone só, porque eu acho que tá dando um eco diferente, uma coisa diferente que não tá dando para te ouvir direito. Melhorou? Melhorou. O Vini, só repete o que você falou agora ali. É muito legal, né? Quando o Roberto prepara a palavra, ele manda para o pessoal do louvor e o pessoal do louvor então vê qual que é o tema e escolhe aquela última música que é cantada depois. Por isso que às vezes você fala assim, pô, essa música é tudo que foi falado na pregação. É porque é óbvio, é pensado para que aquela única mensagem que o Senhor quer conduzir à igreja naquele dia seja ministrada de todas as formas. Seja da primeira música até a última música, seja da leitura que acontece na hora da palavra da oferta, seja também, obviamente, na pregação. Então, tudo gira em torno da mensagem que o Senhor quer conduzir o povo. Então, é assim que se relaciona. Tudo vai girar em torno daquilo que o Senhor quer ministrar naquela noite. E tudo se justifica pela palavra também, né, querendo ou não. Por que nós ofertamos, né? Bíblia. Por que nós cantamos? Bíblia, porque nós entendemos que é uma forma de adoração. Por que nós pregamos? Porque também é uma forma de adoração, né? Vai lá, Matheusão. Eu acho que é isso por isso que liturgia é tão importante pro culto da igreja, né? Não é só para organizar as coisas que vão acontecer, mas é para mostrar visivelmente que todas as coisas que acontecem no culto advêm da palavra. Todas, todas. Então, quando a gente canta, a gente não canta outra coisa a não ser a palavra. Quando a gente não ora outra coisa a não ser a palavra. Quando a gente prega, a gente não prega outra coisa que não seja a palavra. A palavra é... Pensem no sistema solar, por exemplo. A palavra é o Sol. Todo o resto do culto gira em torno dele. Então é por isso que a palavra é tão importante para o culto. Sem culto, não há palavra. Sem palavra não há culto, na verdade. Investir aqui. Mas é isso. Toda vez que a gente pensa no culto, a gente tem como base a palavra. E é isso. Eu gostei muito da sua última frase, Matheus. Quando a gente pensa culto, a gente pensa na palavra, né? Daí linka muito bem com o que o Roberto falou justamente dessa construção, né? Os elementos a gente encontra na palavra, né? Então, começa com ela, a gente fala dela e vive a partir dela, e é nóis. Cara, e vai da capacidade do... É legal e da capacidade do pregador. Mas eu vou falar disso no próximo assunto que a gente vai falar sobre o pregador. Eu não vou queimar isso aqui agora. Mas vai da capacidade do pregador também de se envolver com a cultura e com o entendimento das pessoas e aplicar a palavra de forma com que elas compreendam. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. E tem uma citação do John Stott que eu coloquei aqui no nosso roteiro, que diz que a adoração verdadeira é inseparável da proclamação do evangelho. A adoração verdadeira é inseparável da
proclamação do evangelho. O que isso significa? Significa Meu que Deus. quando o Robertinho, né, eu tô usando eu como exemplo porque a Harami veio pregando lá, né, domingo a domingo, mas quando o Robertinho tá lá na frente da igreja, pregando para você, ele está adorando a Deus, a partir do momento em que ele está expondo a Bíblia. Adoração não é só cantar, adoração não é só ritmo e poesia, adoração também é a pregação da palavra. E nós podemos dizer com muito êxito, como fez John Stott, que tudo aquilo que gira, né, ao redor da proclamação do evangelho é uma adoração, serve como fonte de adoração ao Senhor. Qual que é a importância disso, galera? Qual que é a importância da gente associar a pregação à adoração, sabe? Como uma continuidade da liturgia do culto, não só, poxa, agora a gente acabou de adorar, vamos ouvir mais uma pregação, sabe? Mas a adoração fazendo parte da pregação, a pregação fazendo parte da adoração. Roberto, eu acho essa questão me perdoa, galera. Eu me perdi aqui, só um pouquinho. Essa questão que o John Stott ele fala do evangelho, é muito legal que eu lembro aqui que eu quero falar, a gente volta para umas conexões atrás, que a gente falou que durante toda a Bíblia nós encontramos, então, um anúncio de um Salvador que vem, desde o início da palavra. Então, toda a palavra, como revelação de Deus, também é revelação do plano geral dele de salvação para a humanidade. Então, é até interessante você conversar com alguém que estuda a Bíblia, senta um dia com o Roberto e pergunta para ele, Roberto, a partir desse texto aqui, cara, como que a gente vai chegar no Evangelho? Como que a gente vai chegar em Jesus? Sério. E às vezes não vai demorar, rapidamente você vai conseguir enxergar a história sendo ligada a Jesus. Por isso que eu achei muito legal essa frase, que a pregação da palavra, na verdade, está envolta no Evangelho, porque tudo aponta para essa revelação do grande plano de Deus de salvação em Jesus, Legal. né? Só a título de curiosidade também, por exemplo, lá em Gênesis a gente vê isso, em Gênesis 3,15, lá em Gênesis 3, quando a gente vê que vem um Salvador, e até os últimos versículos da Bíblia, lá em Apocalipse, a gente está vendo então que agora ele volta, entendeu? A gente vê durante toda a narrativa isso acontecendo e é bem legal. Enquanto o Robertinho falava, eu dei uma saidinha porque eu lembrei desse livro aqui, ó. Tá da direita para a esquerda, mas é o Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores do Helmut Tillich. A gente leu esse livro acho que no primeiro semestre do nosso segundo ano, né, Vini? Não sei se você lembra. E esse livro ele vai falar bastante de um conceito muito interessante sobre a teologia sendo feita em segunda pessoa. Que legal. Onde culto, teologia, de modo geral, não é feita pra gente em primeira pessoa, ou pra uma pessoa que está longe em terceira pessoa, por exemplo, ele, mas tu. A teologia está sendo feita diante de Deus, diante da segunda pessoa que é tu, né? Então, por isso que quando a gente prega, quando a gente está num culto, a gente percebe que a gente não está fazendo nada pra gente. Mas a gente está fazendo as coisas diante de Deus. E por isso que a pregação também é um ato de adoração. Curiosamente, é um ato de adoração onde o próprio Deus se adora. Acho que isso que é o mais curioso. É quando ele usa a sua própria palavra para adorar a si mesmo. Né? Para louvar as obras que ele faz. Né? Para mim é muito marcante todas as vezes que Deus vai falar com Moisés. É sempre, eu sou Deus, aquele que te tirou do Egito. Então, por conta disso, faça isso. A Bíblia inteira, né, Matheus? Como? A Bíblia inteira, né, cara? Na verdade, a gente pode olhar por essa ótica. Eu tava falando com o pessoal esses dias na igreja. A Bíblia inteira tu pode olhar para essa ótica de uma apresentação do próprio Deus sobre a humanidade. Exatamente. Por quê? Porque tudo que a gente faz tem um motivo. A gente não faz culto, pregação, louvor ou qualquer outra coisa. A gente não tem uma vida cristã simplesmente porque a gente acha que isso é legal. Porque não faz sentido. Entendeu? Não, existe um motivo pelo qual. Jesus Cristo fez alguma coisa. Ele é o verbo de Deus encarnado que morreu e ressuscitou. É por conta disso que a gente louva. É por conta disso que a gente adora. É por conta disso que a gente prega. Porque tem uma história. Né? Existe uma meta-narrativa por trás disso tudo. Então, a gente precisa relembrar que todos os nossos atos de culto
são atos feitos em segunda pessoa. Existe uma pessoa que está olhando isso, existe alguém que está recebendo essa adoração. Isso que o Tillet Legal. vai deixar bem claro pra gente nesse livro, e é uma coisa que mudou minha forma de fazer teologia, de fazer culto de modo geral. Teologia é feita para a glória de Deus. Culto é feito para a glória de Deus. Amém, cara. Amém, cara. Culto é feito para a glória de Deus. E com isso eu quero, com esse levantamento, eu quero passar para a grande questão que é o papel do pregador na ministração da palavra. Porque a pregação é feita para a glória de Deus, a pregação é uma adoração, a pregação não pode ser feita de qualquer jeito, a pregação precisa conduzir o leitor, o ouvinte, desculpa, ou o leitor, né, para a palavra, precisa conduzir ele ao entendimento bíblico. Qual que é o grande papel do pregador na ministração, na pregação? Quero ler só aqui uma citação do MacArthur, onde ele vai dizer que a tarefa principal do pregador é trazer o texto bíblico à vida, iluminar suas verdades e apontar como elas se aplicam à vida das pessoas. Qual é a função? O que se esperar de um pregador? É muito legal você esperar de um pregador uma visão de mundo aonde ele... Alguém que enxerga o mundo de joelhos. Isso que eu quero falar assim. Vou resumir e agora eu vou explicar, tá bom? Quando a gente está diante de uma pessoa que não enxerga a vida também como a história de Deus acontecendo e enxerga a Bíblia somente para ser ensinada como um livro histórico e que as coisas só aconteceram, ele não consegue transmitir de fato aquilo que o Senhor está querendo ministrar. Aquela Uhum. condução, aquela mensagem única que o Senhor está conduzindo, que a gente está falando desde o início, sabe? Então, o que você deve esperar de um pregador é realmente uma vida de entrega ao Senhor, sabe? É que ele enxergue o mundo com as óticas do próprio Cristo e assim transmita a você. Por isso que a aplicação é tão importante. É alguém que, a partir de um texto bíblico, às vezes um texto muito difícil, uma história muito complexa, ele consegue olhar, claro que o Senhor colocando isso no coração dele, mas olhar para a nossa vida e conseguir aplicar. Então, espere de um pregador realmente um coração temente. E para você que tem desejo de realmente ministrar a palavra, não se esqueça de uma frase que o Douglas Gonçalves falou, muito legal, ele estava ensinando justamente sobre pregação, ele falou, é uma frase que ele aprendeu também, ele falando assim que nós que vamos ministrar a palavra, a gente não pode buscar se dar bem no domingo à noite, mas a gente procura que as pessoas se deem bem na segunda de manhã. Ou seja, a gente não prega e a gente não fala para que simplesmente as pessoas achem legal o nosso discurso ou achem legal o quanto a gente fala bem. Não é isso. É para que as pessoas possam viver realmente com Cristo na segunda de manhã e entendam a Amém, palavra. cara. O que você deve esperar é realmente um coração humilde diante do Senhor, que saiba conduzir o povo também em humildade a ele, sabe? É isso. Amém. Eu vou lembrar muito do que Calvino dizia. Ore e labute. Oração e trabalho. Um pregador que não tem oração é aquele que já começa errado, mas nem só de oração vive o homem, né? Uhum. Ele precisa trabalhar, então ele precisa sentar na cadeira, precisa pegar os livros, precisa entender o que o texto está dizendo, precisa trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E Ô, não Matheus, quem simplesmente... pega os livros está fazendo o quê? Para estudar a palavra? Não Pra entendi a pre- pergunta. Quem prega os livros, você acabou de falar, quem pega os livros para Tá estudar e trabalhando, pregar, tá trabalhando, cara. tá É uma coisa que a trabalhando. galera não consegue enfiar na cabeça, né? Não, É trabalho, cara, é Gente, trabalho. não, nem só de trabalho braçal vive o homem. Deus deu cérebro, tem trabalho para isso aqui também. Então, quem senta, abre os livros, entende quais são os contextos do texto, tudo mais, está fazendo trabalho, está fazendo um bom trabalho, mas é um trabalho que não para por aí. Eu lembro muito Uhum, do Karl Barth quando ele diz, né, que o trabalho o trabalho do teólogo é sempre ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então é uhum. fazer exegese bíblica e depois fazer exegese cultural, para mostrar que o texto, ele, por ser atemporal, ele tem algo a dizer no nosso tempo hoje. E isso vai fazer com que o pregador trabalhe ainda mais, porque agora ele Uhum. precisa pegar todo aquele
contexto antigo do texto para aplicar para esse contexto novo, contemporâneo, e é muito difícil você fazer isso logo de cara. Não, você precisa sentar, você precisa trabalhar, você precisa entender o que está acontecendo com o mundo. Então, o que se espera de um pregador? Trabalho, estudo, sentar a bunda na cadeira e fazer o seu trabalho. É isso que se espera dele. A própria igreja desvalorizou tanto, cara, a pregação e o entendimento bíblico, que não entende, não compreende mais a tarefa do pastor como um trabalho árduo, né? Isso é um pouco triste. Hoje eu sou pastor e eu tô falando a postura de quem é pastor, mas nem sempre eu fui, eu já percebia, já tinha essa percepção. As pessoas acham que o pastor não faz nada, né? Ou que ele vive no bem bom a vida inteira, pelo fato de que o grande trabalho dele, além de ser hospitaleiro, além de estar vivendo a vida com cada membro da comunidade, de ser suporte, de ser conselheiro, além de todas essas coisas, a vida do pastor, o trabalho árduo do pastor é estar constantemente estudando, compreendendo para fim de pregar a palavra. Isso é um trabalho, meu irmão. Sabe o que o médico precisa fazer para ser médico? Ele estuda 8 anos e a gente valoriza muito o médico, porque ele estudou 8 anos e ele está lá e ele precisa ser valorizado. O engenheiro estuda 4, 5 anos e ele está lá, precisa ser valorizado. O pastor, tal como qualquer outro, estuda teologia a vida inteira. A vida inteira a fim de pregar. E esse é o cerne da parada. Não existe pausa, entende? Não existe uma pausinha. É constantemente estudando a palavra, constantemente estudando filosofia, constantemente estudando várias fontes de entendimento a fim de aplicar a palavra na sua vida. Isso é um trabalho. E eu quero pular disso eu quero dar um exemplo que, cara, eu não faço a mínima ideia se eu ouvi isso em algum lugar famoso, se eu ouvi isso do meu pai, se eu li isso em algum lugar, não faço a mínima ideia. Mas um exemplo muito legal que eu já ouvi uma vez uma pessoa chegou no gabinete do pastor e o pastor estava lendo, ele estava estudando, e a pessoa falou: "Ei, pastor, tá descansando?" Ele falou: "Não, meu irmão, tô trabalhando." Essa mesma pessoa, na semana seguinte, chegou na casa do pastor e o pastor estava lá cortando grama. Daí ela falou: "E aí, pastor, tá trabalhando?" "Não, meu irmão, agora eu tô descansando." Então, né, essa inversão muitas vezes de valor quando diz respeito à função pastoral da pregação. O pastor, querendo ou não, ele precisa ser professor, cara. Ele funciona como um professor ao mesmo tempo que ele executa todas as outras funções da vida da igreja, né? Isso é muito legal. E falando sobre o papel do pregador na administração da palavra, um elemento que eu julgo muito interessante de ser abordado, o Vini tá num terremoto ali, cara. Uma coisa que eu acho muito interessante você ter sabe aquele lema que a gente usa para outros propósitos, mas que diz quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente pode adaptar ele para pregação dizendo que quem com a palavra fere, com a palavra será ferido, no sentido de que quando você prega que a pessoa é uma pecadora, que ela é miserável, que ela precisa reconhecer que Deus é tudo que ela precisa e somente Deus. E isso machuca, porque muitas vezes o evangelho é como um alfinete no balãozinho do nosso orgulho, por isso que nós dizemos que nós somos feridos pela palavra, porque nós somos levados a reconhecer que nós somos miseráveis e totalmente dependentes de Deus. Mas, para que o pregador ele tenha excelência e alcance esse resultado frente à igreja, em primeiro lugar ele precisa ser ferido. Então, quem com a palavra fere, com a palavra será ferido, no sentido de que quando o pregador ele precisa ter o discernimento de que para levar uma mensagem no culto de domingo, de quinta-feira, de terça-feira para a igreja, ou até mesmo para a gente estar aqui com você nessa quarta-feira te falando tudo isso, em primeiro lugar nós fomos feridos por essas verdades que nós trazemos para você. Então, a função do pregador é, em primeiro lugar, se converter à mensagem a qual ele vai pregar, ser constrangido por ela e transformado por ela. Eu digo e sempre vou afirmar isso: ninguém é mais ministrado pelos sermões que Deus me dá do que eu mesmo. Sabe? Eu, no meu quarto, a oração que eu sempre faço antes de pregar na igreja, eu falo: Jesus, que o Senhor possa derramar um pouquinho daquilo que o Senhor derramou no meu escritório enquanto eu estava preparando esse sermão. Porque se o Senhor derramar um pouquinho da presença de Deus, como o Senhor derramou lá no meu escritório, vai ser suficiente, sabe? Porque, em primeiro lugar, ele ministrou o meu coração com profundidade, com ousadia.
E esse é o cerne do pregador, sabe? Carregar a profundidade e a ousadia que o Espírito ministrou ao coração dele para a igreja. Amém? Uma coisinha só, um adendo que eu quero citar, gente. Eu não lembro se é a igreja de Éfeso. Quando você precisar, porque a igreja também é responsável por medir na balança o pregador, tá? Isso é importante. O que eu prego para você na Harã, não é que você vai ficar ali, né? E vamos ficar aqui anotando os erros do Roberto, não é isso. Mas é saber até que ponto que eu estou pregando é bíblico, até que ponto eu estou pregando é uma heresia. Porque e isso é interessante para pular para o próximo ponto, que é o impacto da pregação na comunidade de fé. Porque a pregação ela pode executar tanto o impacto bom, que eu vou passar para os rapazes falar também, mas o impacto ruim. E tem muita igreja, cara, vivendo escassez de Bíblia e de verdade porque não sabe colocar na balança o que está sendo pregado. E muitas vezes, cara, o pregador ele deixa de pregar a palavra de Deus, ele deixa de pregar aquilo que é reto e justo, e a igreja não tem a capacidade de medir o que é o falso pregador, o falso profeta que está à frente deles. E se eu não me engano, no Apocalipse é a igreja de Éfeso, vocês podem me corrigir, onde Deus vai dizer: eu sou muito satisfeito com o fato de que vocês conseguem medir muito bem os falsos profetas dos bons, aqueles que pregam a verdade e aqueles que não pregam, e depois Deus repreende a igreja nos seus problemas. Eu acho que é a de Éfeso que tinha essa capacidade de medir com justiça quem era que pregava o bem, a palavra, e aquele que não pregava a palavra de Deus. Então, o impacto da pregação ele pode ser muito negativo na vida de uma igreja, ao ponto de fazer com que uma comunidade de fé deixe de ser uma comunidade de fé que agrade ao Senhor, bíblica, né? Uma comunidade de fé bíblica. Mas isso não acontece do dia para a noite. São construções, né? De pouquinho em pouquinho vão sendo plantadas sementinhas que não dizem respeito àquilo que as escrituras têm como retidão. E quando a igreja vê, a igreja já não é mais uma igreja bíblica. Então, o impacto da pregação na comunidade de fé pode servir para aprofundar e apaixonar pessoas, tal como pode servir para afastar pessoas do cerne das Escrituras. E eu quero trazer o texto de Romanos 10:17 para vocês elucidarem esse pensamento, pessoal, que vai dizer que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A fé vem por se ouvir. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que isso tem a dizer para o nosso coração quanto ao impacto da pregação na vida da comunidade? Junto com esse texto de Romanos, né, nós temos aqui o texto que nós já lemos, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não sei se você já teve a experiência de estar escutando um podcast. Eu gosto muito de podcast, acho que o Matheus também, o Roberto também gosta muito, a gente escuta muito. E às vezes a gente escuta um podcast que o cara fala com muita propriedade uma coisa muito nada a ver, tá ligado? Ele é muito bom e ele tá muito habilitado para falar uma coisa que nada a ver. E quando a gente trata de pregação da palavra, só existe um lugar onde a gente encontra realmente a mensagem aonde vai acontecer esse amadurecimento, ou seja, essa habilitação, né? Ou seja, é o evangelho, é a Bíblia, é a mensagem do próprio Deus, né? Então, o crescimento só vai acontecer mediante a palavra do Senhor. E tem muita igreja que ministra, existem muitos pastores que ministram, às vezes até com descuido, ou às vezes não perceberam, às vezes porque realmente não foram ensinados direito, ministram suas próprias ideias, que é justamente o que a gente está combatendo desde o início aqui. Mas a própria palavra do Senhor, aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que é essa mensagem que dá esse crescimento, né? É muito interessante a palavra no início do no versículo 17, que diz, a fim de que, ou seja, fala que a Bíblia é isso, a palavra do Senhor é isso, aí fala a fim de que, ou seja, ela tem um propósito, ou seja, dar esse crescimento e aumentar em fé. E a igreja só vai crescer mediante, então, esse aprofundamento nas escrituras para que realmente as pessoas cresçam na verdade, cresçam naquilo que de verdade, cresçam de fato naquilo que é verdade, né? Isso aí. É muito importante a gente lembrar que o ministério da palavra é um ministério educativo, onde Deus está formando a imagem de Cristo em nós.
Então, a palavra serve para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Amém. Seja como a palavra é como se fosse a poda da árvore, entendeu? Deus está nos podando para que a gente seja mais parecido com Jesus. Isso é muito importante, muito importante. Só que o ministério da palavra, ele não é exclusivo para as pessoas da comunidade de fé. Isso é uma das coisas mais complexas que a gente percebe dentro do Novo Testamento. Perceber que Jesus é uma pedra, que para uns ela é a pedra básica da construção, mas para outros ele é a pedra de tropeço. E ele que diz isso, né? Exatamente. Né? Por quê? Porque palavra, ela serve para duas coisas. Primeiro, para salvar aqueles que são de Deus. Segundo, para condenar aqueles que não são de Deus. E esse é o grande problema que a gente tem quando a gente vai lidar com palavra. Porque a gente julga que palavra só serve para salvar. E muitas vezes a gente se esquece que é por conta da palavra que muitas pessoas são condenadas. Por não Então, a recebê-la, palavra... né? Como? Por não recebê-la, né? Exatamente. Então, a palavra não tem simplesmente o ministério da salvação. É por conta da palavra que pessoas são condenadas ao inferno. E aí a gente percebe o tanto que palavra é importante, né? É um ministério, graças a Deus, que não é nosso, entendeu? É o ministério dele, é ele quem cuida. Mas a palavra serve para isso. Para separar o joio do trigo, né? Exatamente. Pregação serve para que pessoas conheçam o evangelho, mas também serve para que pessoas rejeitem o evangelho. Pessoas rejeitarão o evangelho. Pessoas rejeitarão nossa palavra. Pessoas, inclusive, vão fazer com que nós sejamos calados. Mas a gente simplesmente confia que Deus continua cuidando de sua igreja. Pessoas, inclusive, estão fazendo com que nós sejamos calados, né? Exato. Então, a gente não deveria temer isso, sabe? É parte do ministério. O ministério da palavra não é simplesmente de trazer para si pessoas, mas de condenar pessoas também. Né? A imagem do médico, né? Às vezes o médico tem que colocar o dedo na ferida para curar. Mas também, às vezes, o próprio Cristo vai colocar o dedo na ferida para que isso faça doer ainda mais. Entende? Então, para a comunidade de fé, a palavra serve para que a gente creia em Cristo Jesus e que essa palavra nos molde a imagem dele. Para quem não é da comunidade de fé, essa palavra proclamada servirá para a condenação das pessoas. Isso é duro, mas Perfeito. é verdade. Perfeito. E lembrando que a culpa não é da palavra. Só para deixar bem claro, a culpa é daquele que não a recebeu, né? A palavra traz esse peso de comunicar a possibilidade da salvação, né? Então a palavra vem para te dizer, você é pecador e miserável, e sem receber essa mensagem, você é incapaz de ser salvo. Porque só aquele que reconhece o seu próprio pecado, a sua própria miséria, é capaz de dizer, Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Sou totalmente dependente. Só precisa de salvação aquele que nada pode fazer sobre sua própria vida. A salvação é a resposta para a nossa impossibilidade de nos salvar. Quando um salva-vidas salva alguém, é porque a pessoa que está se afogando é incapaz de chegar à terra firme novamente. A palavra é esse salva-vida, ou melhor, né, é essa ponte que permite que o salva-vidas Jesus alcance a pessoa em alto mar. Mas, ao mesmo passo, a pessoa pode dizer, não, pode deixar que eu me vire e se afogar, né? Então, quando a palavra ela é comunicada, ou ela gera transformação e salvação, ou ela está sendo comunicada para te avisar da sua condenação, né? E é isso que é muito forte nas palavras que o Mateus veio a trazer. E a palavra não pode deixar de ser pregada, porque ela vai exibir condenação ao pecado. Pelo contrário, aí é que ela precisa ser pregada. Porque se ela carrega o peso de comunicar que existem pessoas indo para o inferno, gente, ela precisa ser pregada urgentemente ao passo em que pessoas possam ser poupadas dele, né?
Então, esse é o grande cerne da parada, da palavra de Deus. E é isso que exige tanta ousadia do pregador, porque isso pode te custar uma prisão, como para Paulo, tal como o martírio, né? Pregar a palavra e a retidão da verdade pode te custar o martírio, mas vale a pena, porque como Paulo vai dizer, e parafraseando Paulo, né? Não dá para matar quem já morreu. E a gente já morreu para a gente mesmo, né? Nós já morremos para nós mesmos, portanto, estamos vivos para Cristo. E vamos viver até o fim do findar desses dias aqui, em prol da pregação da palavra, sem espírito de covardia e de medo, mas pregando a retidão daquilo que a palavra tem a nos dizer, com muita sabedoria, aplicando de forma com que deve ser aplicada a realidade e o entendimento do público-alvo, mas jamais comprometendo o cerne, a verdade, jamais comprometendo o centro da mensagem, que, como o Vini me disse uma vez, eu sempre repito, a pregação é você encontrar, a pregação de domingo a domingo, é você encontrar 1000 formas de dizer que Jesus morreu na cruz e ele está voltando. O centro de toda a pregação, quando a gente está falando de qualquer tema, é que as pessoas compreendam que Jesus morreu na cruz porque você é pecador, para salvar você. E mais do que isso, ele está voltando. Ele está voltando, né? Vai lá, Vinão. Traga suas palavras de conclusão Eu a ia respeito perguntar, de... as palavras finais aí pelo tempo. As palavras finais começam com uma musiquinha. É assim. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti. E a vida eterna é essa, que te façam conhecido por aí. Desafinei tudo, mas só para dizer que através da palavra você conhece o Senhor, e quando você anuncia Jesus por aí, é a palavra que você está anunciando. E essa é a nossa vida. Nós somos salvos justamente para estar com o Senhor. E como missão que ele nos deu agora, fazendo parte desse corpo, é falar justamente dessa salvação. Então, conheça o Senhor através da palavra com todas as suas forças. Se esforce. Na hora da pregação, atenção. Em casa, leia a Bíblia à vontade aí, e com esforço, e também anuncie. Não deixe de falar essa palavra. E termino falando a primeira frase que eu disse lá no início. Ler e falar é muito mais legal do que só ler. Então, cara, é verdade. O homem em conclusão vai trazer uma conclusão para nós aí. Todas as vezes que a gente fala de palavra, eu sempre lembro do Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, né? São 176 versos e todos têm palavra, todos. Mas para mim o que mais me chama a atenção, além de todos os bonitos que tem ali, acho que o que eu mais lembro é o Salmo 176, que vai dizer: ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Que a palavra grude no nosso coração a tal ponto que todas as vezes que a gente peque, a gente se lembre dela e clame ao Senhor dizendo: procura o teu servo. Acho que é isso. Amém, cara, amém. Glória a Deus. Que bonito, né? Que bonito. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Eu só vou te dizer que você pode praticar, viver a pregação e a palavra também vindo no nosso Conexão da Família no domingo. Gente, agora a nossa Conexão da Família aos domingos é a Last Sunday Service, ok? Que é às 9h30 da manhã. Agora é matinal, você pode fazer parte disso às 9h30 conosco. Vivemos em uma região fria. E quando eu falo frio, não é igual o frio paulista aí que você está reclamando, Matheus. Não é igual o frio carioca, não é igual o frio de nenhum outro lugar. Eu estou te falando de 2 graus pela manhã, né? Então nós estamos numa região fria e calculista, brincadeira. Nós estamos em uma região fria e sair de dominguinho de manhã com aquele solzinho maravilhoso, com a minha família, para participar do culto e começar esse dia na presença de Deus, é bom demais, né? Então, faça parte conosco, vem participar da nossa Conexão da Família e, claro, traz sua família, né? Porque é a Conexão da Família. Agora, Roberto, minha família não quer ir. Vem para cá porque nós somos a sua família também. Então, vem participar às 9h30. 9h30, não é 10 horas nem 11, para que você também não perca
o começo. O Vini mostrou a camiseta que está escrito o nosso slogan, né? Sua família, sua rota principal, para que você também não perca o início daquilo que vai ser ministrado. 9h30, nós esperamos por você. Que Deus te abençoe, tá bom? Graça e paz ao teu coração. Baixa o nosso aplicativo, tá bom? E eu te espero no domingo, às 9h30 da manhã, na Igreja Harã. Se você quiser chegar e não sabe como, Instagram, manda um direct, alguém vai te ajudar. Tá bom, gente? Vinícius, meu irmão, Matheus, Deus abençoe a vida de vocês e nos vemos em uma próxima conexão de estudos.